Olá, estão me ouvindo? Sim. Sim. Me perdoe aí pelo problema técnico. Vocês já ouviram falar na lei de Murphy, né? Sem dúvida. Então, Tá se tudo existe bem. 0,01% de chance de algo dar errado, vai dar errado. Bom, estamos começando então com 3 minutos de atraso. Eu só quero explicar que aquela plataforma anterior acabou dando problema, então nós transmitiremos apenas para o Facebook, infelizmente, tá bom? Tá bom. Beleza. Então, vamos lá, gente. Eu quero, primeiramente, dar o meu acolhimento, o meu boa noite ao doutor Alfredo Atier Júnior, jurista, filósofo, desembargador no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e presidente da APD, Academia Paulista de Direito. Doutor Alfredo, boa noite, muito obrigado aí pela sua participação e seja bem-vindo à minha casa. Querido Sérgio, é um prazer estar de novo com você. Nós estivemos juntos em Amparo o ano passado, não é? E hoje estamos nos revendo aqui virtualmente, mas é sempre maravilhoso conversar com você. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Também quero dar o meu acolhimento ao doutor Alberto Luca, advogado. Seja bem-vindo à minha casa, doutor Alberto. Obrigado, Sérgio. O prazer é meu. Boa noite a todos que nos ouvem, nos assistem. Nossa amizade aí de alguns anos, né? Nos permitem aí. Pois é. 20 anos, amigo. Nos permitem aí trocar algumas ideias e ter um contato novamente, né? Por conta dessa pandemia, infelizmente, o contato por enquanto é virtual. Pois é, essa pandemia, né, a quarentena, está nos proporcionando aí momentos de angústia e preocupação, mas também acaba sendo uma oportunidade de rever muita gente, viu, Alberto? De fazer novas amizades, mesmo que virtual, promover encontros, né, como esse, com as novas tecnologias aí, possibilita, né, esses encontros e reencontros, né? Muito bacana esse lado aí, né? Aliás, como tudo na vida, tem o aspecto positivo e negativo, né? Exatamente. Bom, mas vamos lá. O tema de hoje, então, é uma projeção aí para o pós-pandemia, em termos políticos, jurídicos e modos de vida, né? Doutor Alfredo, como introdução, eu já vou aqui bombardear com uma série de perguntas que, na verdade, trata do mesmo assunto. Na sua opinião, as coisas vão mudar mesmo? Acontecerá uma mudança efetiva, digamos assim, de paradigmas, pensamentos e comportamentos, inclusive nas relações humanas, bem como na nossa relação com as tecnologias, como eu falei agora há pouco? Sérgio, nós estamos vivendo uma experiência absolutamente nova, né? Essa experiência primeira, né, de uma pandemia, quer dizer, de alguma coisa que se expande a um nível inimaginável, muito embora, claro, já houvesse, digamos assim, algum tipo de intuição a respeito disso, em várias áreas, inclusive na própria política, mas, por exemplo, a sociologia criou os conceitos de sociedade de risco, né? Seria a sociedade que nós vivemos, que seriam justamente uma sociedade em que os problemas se tornariam gigantescos, né? E esse é um exemplo disso. É uma passagem, um aprendizado, mas um aprendizado muito sofrido, né? Porque, apesar de nós estarmos ligados ainda socialmente pelos meios virtuais, nós estamos isolados fisicamente. Estamos isolados de algumas coisas, de algumas práticas que nos definem como humanos, né?
que é justamente a presença, o encontro, a troca de ideias, a troca de olhares, os gestos, não é? A possibilidade de performances, né? Nossas próprias individuais, performances públicas, a arte, o teatro, a música, enfim, nós todos estamos sentindo falta disso que nos faz humanos, né? Nós achávamos que tudo isso era inútil, que, na verdade, o mundo do trabalho, o mundo da produção, né, no sentido assim da produção econômica, é que era relevante, e hoje, diante da pandemia, nós descobrimos que existem outros aspectos que não são inúteis, né, que não levam a resultados econômicos, mas, na verdade, definem o humano. Né? O humano, na verdade, como dizia o Fitzcarraldo no filme, no famoso filme do Werner Herzog, é uma espécie de caçador do inútil, não é isso? Do inútil que nos faz viver como pessoas dignas, né? Como pessoas que realmente sonham e buscam novos ideais. Então, ao mesmo tempo que nós estamos sofrendo essa restrição, não é? Surpreendente, que nos faz sofrer tanto, mas faz sofrer, sobretudo, as pessoas de mais idade, as pessoas mais carentes, não é? As pessoas das periferias que existem em todas as cidades do mundo. Nós sabemos que o sistema econômico sobre o qual nós vivemos é um sistema que criou enormes desigualdades, né? E pessoas, da maioria das pessoas, dos povos dos planetas vivem na pobreza, mas, ao mesmo tempo, a gente, digamos assim, está descobrindo novos vínculos. Então, eu acho que a gente pode, digamos assim, nessa nossa conversa, desvendar quais são esses novos vínculos, quais são as consequências disso tudo para a vida política. Será que a gente vai ter mais democracia, menos democracia? Será que essa crise que nós já estávamos vivendo vai levar a novas formas de compartilhamento de bens e serviços, vai remodelar a vida pública? Será que isso vai ser bom, vai ser ruim? Quem é que vai vencer, afinal, porque o conflito continua? Porque existe ainda muitas incógnitas, né? Não só em relação a esse vírus, mas principalmente em relação ao futuro, né? Ou seja, qualquer projeção que nós fizermos nesse momento é mera expectativa, um pouco de pessimismo, um pouco de otimismo, mas não dá para precisar nada, né, doutor Alfredo? Eu estava agora assistindo a uma reprise de um programa de entrevistas antigo, que é o Roda Viva, né? E da época em que estava vivo ainda o Milton Santos, nosso grande geógrafo brasileiro. Hoje em dia a gente tem tantos ídolos aí, passageiros, né, temporários, mas temos figuras maravilhosas no Brasil. E o Milton Santos, já na época de ouro, digamos assim, do pensamento sobre a globalização, ele tinha uma crítica muito aguda à ideia de globalização, né? E a ideia fundamental do Milton Santos era a seguinte: a globalização usa tudo aquilo que a humanidade, tudo aquilo de bom que a humanidade produziu, a capacidade humana de criação e assim por diante, ela usa para o benefício de poucos, né? E exclui a maioria. Como eu falei agora há pouco, né, que essa experiência também está nos trazendo e nos proporcionando alguns momentos prazerosos, né, como esses encontros aí. Nunca teve tanta live no mundo que está tendo agora. Mas, como o senhor falou, né, o que difere, né, nós como criaturas, né, o humano é o contato pessoal, né? Nada substitui, nada. É o calor humano, é o abraço, é o olhar, olho no olho, né, Alfredo? Né, Alberto? Concorda com a gente? Nós, ainda mais nós brasileiros, né, que somos muito assim, afetivos nessa parte, né, de abraços, de beijos, né?
Até outro dia eu ouvi na televisão um cantor falando assim, estou com uma vontade de me aglomerar. Então, assim, realmente isso para nós faz muita falta, né? É complicado, é uma situação nova de adaptação, né? Não só no convívio social, mas no profissional, que depois a gente aí vai poder falar com mais calma. Realmente é uma situação novíssima, né? Como o Alfredo ressaltou. Então, nós temos que nos adaptar, né? Dançar conforme a música, como diz o ditado, né? Então, enfim, vamos para frente e enfrentar essa situação. E também estamos, assim, fazer uma metáfora aqui, a gente está trocando pneu com o carro em movimento, né? Aprendendo a viver e sobreviver, né? Sem dúvida. Exato. Eu costumo dizer, Alberto e doutor Alfredo, doutor Alberto e doutor Alfredo, embora nós estamos aqui entre amigos, né? Então o doutor não vai... Tirar o doutor. Eu costumo dizer o seguinte, que eu não queria que voltasse aquele normal, né? Anterior, que é aquela loucura, aquela aceleração, consumismo, egoísmo, enfim. Mas eu queria que voltasse, principalmente, eu espero que não mude o comportamento do brasileiro, como o Alberto falou aí, que os brasileiros são, né, é uma nação que as pessoas são mais afetivas e mais intensas, né? Passionais. Eu tenho receio, eu tenho medo que as pessoas, no pós-pandemia, os brasileiros percam o hábito nosso, que é de por exemplo, cumprimentar dando a mão e dando cumprimentar dando a mão e dando beijinho, né? Porque parece que é uma característica do povo, eu não sei, vocês devem conhecer. Povo latino, principalmente. Exato, vocês devem conhecer outros países, eu não conheço. Mas, né, essa coisa do cumprimentar, dando beijinho, aperto de mão, abraço, eu queria que voltasse isso, sabe? Espero que o brasileiro não mude essa parte aí desse comportamento tão característico nosso, né? Eu queria perguntar sobre de que forma que o Poder Judiciário se adaptou à atual realidade. Quem poderia responder? Posso começar, se me permitirem. Claro. Bom, Alfredo, eu acho que é o seguinte, como eu disse antes, né, todos estão se adaptando, inclusive o Poder Judiciário, né? Pois o Alfredo vai falar com mais calma, por experiência própria, né, como ele é desembargador, membro do Poder Jurisdicional. Então, assim, muitas situações novas surgiram agora, né, com essa pandemia. Então, todos nós tivemos que nos adaptar. O Poder Judiciário, por exemplo, ele está também entrando um pouco no aspecto político, né? Você vê que o Poder Judiciário ele está tendo um papel muito ativo, né, nas questões sociais hoje, né? Eu vou citar, por exemplo, a questão da quarentena, né? Você teve aí situações em que o governo federal, né, através do presidente da República, baixou aí um decreto, né, falando sobre serviços essenciais. E, posteriormente, veio o Poder Judiciário, através do Supremo Tribunal Federal, do STF, falando que, na verdade, quem determina isso são os estados e municípios. Por quê? Porque cada um desses entes federativos, né, sabem a sua situação, a sua circunstância para determinar
o que pode ficar aberto e o que não pode ficar aberto. Então, fazendo uma comparação, né? São Paulo é bem diferente de Amparo, por exemplo, né? Aqui em São Paulo, 12 milhões de habitantes. Em Amparo, 70 mil, né, Sérgio? 70, 80 mil. Isso. Então, são situações distintas. Então, cada um vai se adaptar à sua circunstância, à sua situação. Então, esse é um exemplo, para citar tantos outros, né, que o Poder Judiciário atua. Então, fora a questão, assim, teve muitas demandas, né, que foram ingressadas no Poder Judiciário, que exigiram a intervenção, né, do Judiciário, dos juízes, dos tribunais. Então, a gente vê um papel bem ativo, proativo do Judiciário, né? E, assim, e também, assim, isso na parte atuante, né? Agora, por exemplo, na parte operacional, né, a gente vê aí, por exemplo, na minha profissão como advogado, eu vejo que os tribunais superiores, né, o próprio Alfredo depois pode relatar a sua experiência no Tribunal de Justiça, né, vem usando, né, como nós estamos fazendo agora, né, usando julgamentos virtuais, né, através da rede de computadores, né. Então, para o Poder Judiciário não ficar inerte, né, para dar efetividade à sua competência jurisdicional, então ele se adaptou. Hoje usa tecnologia para fazer julgamentos, né, decretar o direito. Eu, por exemplo, tive uma experiência recente, né, através do Tribunal da Bahia, eu fiz uma sustentação oral na frente do computador, né? Então, a gente está tão acostumado a falar perante os magistrados pessoalmente, né? Dessa vez foi através do computador. Então, são as novas tecnologias e o Poder Judiciário se adaptou a isso. Então, a gente vê uma atuação muito grande, o Poder Judiciário está tendo um papel fundamental, né, nessas questões, inclusive nas questões da democracia. Então, assim, a gente vai depois falar com mais calma sobre isso. Para começar, eu acho que é isso. Agora eu passo para o Alfredo. E aí, doutor Alfredo? Olha, eu concordo, Roberto. Olha, eu acho o seguinte, que primeiro, quer dizer, tem dois aspectos. O primeiro é esse que o Roberto referiu corretamente, quer dizer, o judiciário se adaptou rapidamente a essa questão de trabalhar por meio virtual, né? A gente já vinha com essa experiência dos votos dados já de forma virtual, o número de julgamentos presenciais, né, que precisam de sustentação oral do advogado, etc., já era bem menor do que o número de julgamentos feitos por meio virtual, né? A gente troca os votos dentro do campo protegido do tribunal e aí disso sai a decisão. E o tribunal se adaptou rapidamente e aqui em São Paulo, por exemplo, nós tivemos até um aumento assim, muito substancial de julgamentos. Quer dizer, então, houve um aumento daquilo que o pessoal gosta de chamar de produtividade, né, avaliando o serviço público por um critério econômico. Agora, isso daí me faz, quer dizer, isso é um elogio a todo mundo que trabalha, as equipes de trabalho, os gabinetes, sobretudo os gabinetes os assistentes, as assistentes do tribunal, os funcionários, funcionárias, e os juízes, juízas, quer dizer, todo mundo aí se imbuiu dessa ideia de que precisava continuar prestando corretamente e bem a jurisdição, e isso gerou até um resultado positivo nesse sentido. Agora, o meu questionamento, que se dá não só com relação ao trabalho da justiça, né, mas também com relação a outras atividades, isso me deixa assim, um pouco preocupado, né? Eu diria, assim, para usar uma frase de efeito, e até me inspirando um pouquinho nas nossas
ouvintes aí que estão se manifestando no Facebook aí, os nossos ouvintes que estão se manifestando no Facebook da necessidade de conexão do cérebro, disse uma, a outra falou a falta do abraço no dia a dia, a outra falou da falta de comunicação, e tudo isso está corretíssimo, né? Mas eu diria o seguinte, que, para usar a frase de efeito, que não existe justiça sem a presença, né? A justiça é, sobretudo, uma relação pessoal, né? A justiça é, sobretudo, alguma coisa que você presta ao outro, que você deve ao outro, que você gera no relacionamento pessoal, né? Então, ouvir, né? Por exemplo, na estrutura do processo, o lugar mais importante, quer dizer, o momento mais importante do processo se chama audiência, né? A audiência é justamente ouvir, né? O juiz, a juíza, ouvem o que as partes têm a dizer, as testemunhas, advogadas e assim por diante. Então, a justiça, Sérgio e Alberto, é o resultado do encontro, né? A justiça se faz na presença, né? Então, isso é fundamental. E isso também é fundamental, muito embora a gente tenha todas essas lives, esses meios eletrônicos fabulosos, meios tecnológicos, meios técnicos fabulosos para a gente se encontrar, mas também existem outras atividades em que isso é imprescindível, né? Então, até vou citar aqui uma situação que ocorreu recentemente. Algumas universidades andaram aí demitindo inúmeros professores. E isso se deu na área jurídica porque, muito recentemente, houve uma autorização de ensino à distância dada pelo MEC, o aumento da possibilidade do ensino à distância e assim por diante. Ora, eu acho o ensino à distância maravilhoso, tem muitas utilidades, claro. Por exemplo, agora, com a questão da pandemia, que é uma situação excepcional, por exemplo, meus filhos estavam em universidades, eles, então, tiveram, no final do primeiro semestre do ano, segundo semestre lá nos Estados Unidos, eles tiveram online, quer dizer, todas as aulas online, inclusive o trabalho, os professores tiveram o cuidado, as professoras tiveram o cuidado de dar mais trabalho ainda do que eles já tinham, de leituras, de preparação, mais tarefas, etc. Eles, evidentemente, reclamaram muito, né? Como tem que ser o jovem, tem que reclamar bastante, senão não está bem. Reclamaram bastante disso, mas isso foi até uma estratégia, eu acho, inteligente. Você vê como os professores e professoras são fabulosos, né? Quer dizer, é a profissão mais importante que nós temos no mundo. Isso foi uma estratégia para que eles não tivessem a atenção para esse problema sério da pandemia, quer dizer, a preocupação, que já estavam com um pouco da energia esgotada. Eu acho que, claro, há várias pessoas que sofreram durante a pandemia, mas isso, sobretudo, os jovens. Então, mas o que eu queria dizer é o seguinte, que ninguém está dando muita atenção a debater isso, hein, Sérgio, hein, Alberto? Todo mundo fala das pessoas de idade, claro, com muita razão, o sofrimento dessas pessoas com isolamento é terrível, né? Porque a pessoa da idade precisa da presença, precisa do carinho, precisa do cuidado, mas as pessoas estão esquecendo do sofrimento dos jovens, né? Enfim, do sofrimento daqueles que estão construindo e vão construir ainda mais o nosso futuro. Agora, eu diria, por exemplo, que com relação ao ensino também não há ensino sem presença, não há ensino sem um encontro. O ensino é resultado da presença do encontro. Eu estava lendo agora há pouco para escrever um artigo, relendo algumas passagens da filosofia antiga, de Platão, né? E o modelo do ensino, quer dizer, que nasce ali para nós, da civilização ocidental, mas na civilização oriental é assim também, nos vários países, o modelo de ensino é o ensino da presença, é o diálogo, né? É a conversa. É isso que torna produtiva a relação, e isso que torna a educação extraordinária, não é? Quer dizer, o vínculo de afeto que se estabelece, né, o professor, a professora,
ao estabelecerem esse vínculo de afeto, como diz o próprio nome educação, eles retiram o aluno, a aluna, do ambiente normal, do velho normal, né, Sérgio, como você falou, e trazem para um novo normal, uma nova realidade. Oferecem a eles, aos estudantes, às estudantes, uma perspectiva de vida diferente, quer dizer, o chamam, quer dizer, é um desafio, né? O ensino é um desafio. E isso tem que se fazer por meio do afeto. Não adianta só a palavra, não adianta discurso, não adianta só o texto, não é? É preciso que você viva essa experiência, que você sinta essa experiência. Quer dizer, portanto, a sensibilidade é um dos aspectos mais importantes da humanidade. Não é apenas conhecimento, nada disso. E aí a professora que você colocou, a Thalita Sampaio, por exemplo, ela fala com muita correção que o ensino à distância não vai substituir o presencial. Isso é uma opção agora, e ela cita uma frase muito bonita, que é o coração fala com o coração. Eu acho isso extremamente bonito, né? Essa questão do afeto, da presença. E o Platão, ele dizia na República, no capítulo 6 da República, quando ele vai definir o filósofo, e talvez pela primeira vez a gente tem a definição do filósofo, é aí que nasce a tradição da filosofia, ele diz assim: o filósofo é o amigo e o aliado da verdade, da justiça, da coragem e da prudência. Olha que coisa bonita essa. Porque, além dele citar a verdade, a justiça, a coragem e a prudência, né? A Letéia, de Caio Zunes, a Andreas e a Sofrosines, né? Como se diz em grego, além dele citar essas virtudes e essas paixões humanas, ele diz, é o amigo e o aliado, quer dizer, então, essa questão da amizade, da presença é fundamental para forjar qualquer tipo de caráter, qualquer tipo de caminho, né? Então, eu acho que isso é extraordinário, é fundamental, e a gente precisa, tanto com relação à justiça, como com relação ao ensino, dessa presença. Então, fica aqui a minha solidariedade a esses que cultuam esse tipo de relacionamento que é humano no maior sentido da palavra. Ô, Sérgio, me permite fazer um gancho aí? Claro. Eu fiz hoje uma reunião, também, obviamente, virtual, com alguns colegas de trabalho, né? Nós estávamos debatendo, assim, né, a questão eu estou trabalhando em casa, né? Sou advogado, estou exercendo minha atividade profissional no ambiente da minha casa. Nós estávamos conversando, falando que a produtividade aumentou, né? Assim, um sinal positivo, né? Só que o que eles, assim, falta o afeto, o contato, né? Tanto é que a gente fez essa reunião também para a gente se ver, falar um com o outro, ver se tá todo mundo, como é que cada um tá, né? Então, assim, voltar a ter o contato, né? Na parte profissional, ok, que a parte objetiva, né? Está perfeito, estamos trabalhando e produzindo normalmente, mas falta a parte subjetiva, que é o contato com os colegas, rever as pessoas, né? Trocar diálogos, experiências, né? O abraço, né? O beijo, o aperto de mão, então isso daí faz muita falta. Com certeza. Eu quero colocar uma pimenta aqui no nosso bate-papo, mas antes quero abrir um parênteses e citar algumas pessoas queridas que estão nos acompanhando aqui. Tem uma aqui que eu acho que é parente do Alberto, a Fabiana Oliveira Luque. Minha esposa. A professora Thalita, que é do Colégio Vila Lobos, aqui de Amparo, meu amigo André Faz e Alves. Até ele colocou aqui, ele tentou primeiro no YouTube e depois só conseguiu pelo Facebook. André, eu estava explicando no começo, nós tivemos um problema técnico, tivemos que mudar a plataforma em cima da hora, então a transmissão pelo YouTube não foi possível. Me perdoe, querido.
a Miriam Rebeca Lali, Alfredo, que ela é audiodescritora, está lá em Paraty, ela mora em Paraty. Que beleza, Miriam. Ela é audiodescritora, ela faz a acessibilidade, né? Trabalha com acessibilidade para deficientes visuais. E ela colocou isso aqui, ó, que a audiência é ouvir. Tá aí, uma pessoa cega em uma audiência, só precisa ouvir. Uma audiência presencial teria qual diferencial e com qual finalidade? Ela crê que o ser humano não explora seus potenciais ao máximo, como, por exemplo, sentir a distância. Tire uma capacidade e ela será valorizada. Interessante, né, doutor Alfredo? Muito interessante. E ela fala de uma questão que é muito importante, até do ponto de vista da tradição filosófica, né? Quer dizer, o Ocidente desenvolveu muito a ideia do olhar, né? O sentido do olhar como sendo o mais importante. Mas há, digamos, a necessidade de nós restaurarmos, né? Aí vem até uma resposta para a pergunta dela, nós restaurarmos os outros modos por meio dos quais o ser humano fala, né? Se comunica, né? Então, eu acho que o mais importante de tudo, né, é o gesto, né? Quer dizer, a observação do gesto, né? E mesmo para o deficiente visual, o gesto da presença, né? Quer dizer, o sentir a presença, né? Não apenas o ouvir, mas perceber que a pessoa está se comunicando de uma determinada forma, que há uma performance, efetivamente, há um modo de atuar, né? Eu acho isso extremamente bonito, né? O ser humano, dizia o Huizinga, que é um historiador holandês, ele dizia: o ser humano é lúdico, não é? O que define o ser humano não é o Homo sapiens, o ser humano é Homo ludens, portanto, é o que joga, o que brinca. E, portanto, é aquele que também performa, né? Quer dizer, ele faz gestos de determinado jeito, de uma forma e não de outra. É extremamente bonito até olhar, se diferenciar até as nações, e mesmo no interior de determinados países, as características das regiões, cada uma tem um jeito específico de se colocar, de dizer, e, portanto, isso que faz, digamos assim, o calor e a frieza dos relacionamentos, né, que são diferentes, isso é uma coisa fundamental. Mas isso que ela falou é muito bonito. O ser humano precisa desenvolver todas as suas potencialidades com coragem, né? Precisa enfrentar a vida com coragem, a coragem da verdade, né? Como diziam os gregos, né? Eu falei das virtudes do filósofo, né? Que são a coragem, a prudência, a justiça e a verdade. Mas eu também podia falar das virtudes dos cidadãos e das cidadãs, quer dizer, aqueles que vivem na cidade, né? Porque a cidade, desde a antiguidade, ela se define por 3 aspectos fundamentais. Primeiro, o igual direito de falar, importante, a isegoria, a isonomia, quer dizer, a igualdade perante todos, perante as leis, mas não apenas perante as leis, mas a igualdade material também, todos se sentirem iguais para poderem participar. E o terceiro aspecto, que é uma virtude de poucos, mas é que faz o verdadeiro cidadão, a verdadeira cidadã, que é a coragem da verdade, se arriscar ao dizer a verdade, né? Desafiar o poder, desafiar aqueles que estão diante dessa pessoa e dizer: olha, não, mas eu acredito que o caminho a seguir é este caminho e não o outro, né? Que isso que estão fazendo está errado, e assim por diante. Essas 3 coisas são muito importantes. E para isso a gente precisa ter assembleias, e para isso a gente tem que ter mais encontro, né? A gente precisa realmente se mostrar e ver os outros, né? Se abrir para o outro, não ser egoísta, não pensar só em si mesmo, porque também aqui na tela do nosso computador, eu, por exemplo, quando eu estou aqui falando, eu fico aqui fascinado com a minha imagem, né? Isso também é uma coisa meio maluca de hoje, né? Os selfies para cá, selfies para lá, todo mundo quer se ver.
quer se mostrar, né? Quer falar de si mesmo, é o eu e mais eu sozinho, né? Não, a gente precisa do outro, né? Por exemplo, o Alberto, o Sérgio, a gente precisa usar a máscara. Para que serve a máscara? A máscara não é para proteção de nós mesmos, a máscara é para proteção dos outros. A gente precisa pensar nos outros, né? A gente precisa ir ao encontro dos outros e pensar nisso, né? Nessa solidariedade que é muito importante. E aproveitando esse gancho, né, eu vivo me perguntando, será que nós seríamos mais responsáveis e conscientes no pós-pandemia? Porque a gente descobriu uma coisa tão óbvia, parece, que é a saúde do outro também depende de mim, né? Então, essa questão do uso da máscara, da higienização correta das mãos, não é somente aos cuidados, né, comigo e com minha família, está ligado aos cuidados de outras pessoas, porque, poxa vida, nós vivemos numa sociedade, né? E antes ainda de apimentar aqui, como eu falei, você sabe que a minha bandeira de luta é pela inclusão e pela acessibilidade, né? Claro. E o Jackson Paula, o doutor Jackson Paula, ele fez um relato aqui, agora eu aproveito o doutor Alfredo como juiz, desembargador, o doutor Alberto como advogado, que a história do Jackson é o seguinte, ele tem a mesma patologia que eu tenho, né, a miotrofia espinhal progressiva, tipo 2, ele é advogado, ok? E eu, particularmente, eu acompanho a luta dele, que é a mesma luta minha, por exemplo, o caso dele em relação à acessibilidade e, muitas vezes, a ausência da acessibilidade para cadeirantes nos prédios, nos fóruns, né, nas audiências públicas. Então, assim, doutor Alfredo e doutor Roberto, eu, nesse momento, eu não posso me omitir, né, eu tenho que agitar mais ainda essa bandeira de luta, aproveitando a presença de um advogado e de um juiz, né? Por que ainda tantos fóruns estão alocados em prédios históricos, né? Prédios belíssimos, tombados aí pelo CODEFA, mas que não têm acessibilidade ainda para cadeirante, ou seja, tanto o advogado com deficiência, ou até o juiz com deficiência, né? Como o cidadão que precisa usar esse serviço, ainda enfrenta esse tipo de dificuldade. Então, fica aqui, doutor Alfredo, o meu registro, tá, com todo respeito, mas a nossa reivindicação, tá bom? Olha, muito importante isso, o Sérgio. E o Jackson Paula também disse uma coisa importante, né? Ele disse assim, que veja, também não podemos esquecer que esses meios virtuais aqui também facilitam o acesso, né? E, portanto, ele vê nisso também uma coisa importante e boa, e eu acho isso corretíssimo o que ele falou. Agora, com relação a isso que você disse, eu diria o seguinte, o Sérgio, realmente nós temos aí prédios históricos, claro, e esses prédios precisam ser adaptados, como, por exemplo, muitos prédios antigos, históricos, em vários lugares do mundo, são adaptados para a acessibilidade, que tem que ser uma prioridade, né? Porque, enfim, a democracia é o governo de todos, e a justiça tem que ser de todos também, tem que pertencer a todos, ser dada para todos, assim por diante. Então, portanto, a acessibilidade é um quesito que não é periférico, é central, é extremamente importante. E muito e menos, agora, com relação a... Oi? E muito menos o artigo de luxo, né? Não tem nada de luxo, pelo contrário, é fundamental, né? Para a população toda, isso é importante, né? Mas você veja que, você vê os fóruns no interior, por exemplo, eles são feitos em prédios, eles foram construídos numa determinada época também,
em que a visão era a seguinte: tinha que fazer um modelo só para ficar mais barato, e eles fizeram fóruns idênticos em vários lugares do interior, do estado de São Paulo e de outros estados do Brasil, fóruns idênticos, e não deram atenção nem para de onde vem o vento, de onde bate o sol, nada disso. Até fizeram aquelas famosas, chamam-se aquelas pequenas, aquelas venezianas assim, falsas, de aqueles quadrados para proteger do ambiente, né? Você vê o desligamento do ambiente dos fóruns. Isso significa que durante muito tempo a justiça no Brasil, ela era uma justiça de exclusão, né? Claro, que até o fórum não se relacionava com o ambiente, não é isso? Assim como o Estado brasileiro, durante muito tempo, foi um Estado de exclusão, não foi feito para a participação de todos. E grande parte da nossa população, o Brasil é o país do encontro de civilizações, né? Quer dizer, a maior parte da população brasileira é o resultado desse encontro, que não foi um encontro amistoso, foi um encontro justamente violento, né? E a grande população brasileira afrodescendente, os indígenas brasileiros, né? Todos eles sofrem essa exclusão e essa postura do Estado com relação a eles, né? O brasileiro é afetivo, como nós dissemos, mas também nós temos índices de violência inaceitáveis. Então, nós precisamos transformar essa mentalidade, né? E eu acho que um dos instrumentos para transformar essa mentalidade, que é o mais importante, é a ideia da acessibilidade. Porque é uma ideia que gera consenso, tem que gerar consenso, e a gente tem que transformar o espaço público a partir dessa ideia. E a outra ideia que também gera consenso, que é extremamente importante e também é muito desprezada, é a proteção do meio ambiente, né? Esse também precisa também alterar a configuração de todos os prédios públicos, da arquitetura, do urbanismo brasileiro, para voltar os olhos para aqueles que necessitam de fato e para a natureza que também necessita da nossa proteção. Muito obrigado, viu, doutor Alfredo? Bom, agora então eu quero jogar um pouquinho de pimenta aqui no nosso bate-papo, que é o seguinte: quero ouvir a opinião dos senhores. A pandemia no Brasil, ela tem algumas peculiaridades, vamos dizer assim, né? Aqui a gente assiste assim a várias vertentes, várias, né? Enfim, comentários, teses, teorias. Temos aqui o negacionismo, que é muito forte, especulações, né, versus ciência. Infelizmente, temos corrupção e disputas políticas aqui em torno da questão da saúde pública, né, o uso aí dessa doença numa disputa política, né? É inadmissível isso. E aqui, vocês concordam comigo, ou eu estou ficando louco, que o coronavírus ele virou, parece que, um parâmetro para a definição ideológica, polarizando ainda mais esquerda e direita. Por exemplo, parece que quem acredita na gravidade do vírus e se cuida está de um lado, né? E quem não acredita, ou que acredita, mas não leva tão a sério. Enfim, a impressão minha, o vírus ele virou esse parâmetro nessa polarização ideológica aqui no Brasil. Bom, Sérgio. Oi, desculpa. Bom, infelizmente, Sérgio, a questão de saúde pública parece que ficou em segundo plano, aí a meu ver, né? Parece, fazendo um comparativo, imagine você, assim, os filhos brigando entre eles e esquecem de cuidar do pai idoso, da mãe idosa, né? Então, a gente fica no meio dessa briga, né? Seja aí em nível federal, nível estadual, municipal,
e a população no meio do caminho, né? Você vê aí vertentes, né, autoridades defendendo a quarentena, outras autoridades defendendo a abertura. Então, aí o cidadão comum fica perdido, né? Você fala assim, para onde é que eu vou? O que eu faço, né? Assim, no meu conceito, na minha opinião, né, junto com a minha esposa, né, a gente conversa muito sobre isso, né, a gente confia, assim, a questão da pandemia é uma questão de saúde, né, de ciência. Se a ciência nos fala que devemos permanecer em casa, em isolamento social, para evitar uma maior propagação do vírus, da contaminação, então, vamos permanecer em casa, né? Nós acreditamos nisso. E tanto é que, até hoje, nós estamos em casa confinados há 3 meses e até agora nós não tivemos nenhum problema de saúde. Então, quando nós saímos, né, vamos, por exemplo, à farmácia, no supermercado para comprar coisas essenciais, nós vamos de luvas, nós vamos de máscara, com óculos de acrílico, né? Então a gente se álcool gel, a gente se higieniza, volta para casa, tira tudo, põe para lavar, vai direto tomar um banho, né? Assim, a gente confiando na ciência, né? Mas infelizmente tem pessoas que, como você falou, Sérgio, negam isso, né? Então aí fica difícil. Daí o cidadão comum fica no meio do caminho. E também daí tem a questão política também, como você falou, acaba sendo um fator para dividir mais ainda assim as opiniões e as ideologias políticas, né? Infelizmente, o brasileiro, ele não, assim, hoje nós estamos buscando um bem comum, que é a saúde pública, né? Preservar vidas, preservar pessoas, a saúde das pessoas. Isso não está sendo feito de maneira unânime, né? Alguns defendem opiniões públicas, né? Suas opiniões próprias, ideológicas, e, assim, acaba dispersando, né? No início da pandemia, né, quando nós estávamos eu vim acompanhando com mais rente os noticiários, ainda acompanho, mas um pouco menos, né, quando o então ministro da Saúde, né, o Luiz Henrique Mandetta, né, dando os parâmetros, né, o que deveria ser feito, o que iria ser tomado, né, as providências, então, baseado na ciência, então, assim, acho que o Brasil vai se dar bem nisso daí. Infelizmente, acabou acontecendo exatamente o contrário. Hoje nós estamos atrás apenas dos Estados Unidos em números de casos e de mortes, né? Então, muito se deve também, não só por essa desorganização política, por conta desse confronto de ideologias, e então também o brasileiro ele acabou assim, infelizmente, não confiando na ciência. Por exemplo, aqui onde eu moro, né, no meu bairro, aqui na zona leste de São Paulo, infelizmente eu vejo muitas pessoas que não se cuidam, não usam máscaras, né? Aí usa máscara no queixo, com o nariz desprotegido, né? As pessoas tossindo, né? Então, assim, nós fazemos a nossa parte, as outras pessoas, infelizmente, não, né? E daí também, como eu falei, essa questão, essa confusão, né? Você tem uma autoridade máxima do país falando em um sentido, aí você tem governadores, prefeitos falando em outro sentido. Daí assim, o brasileiro fica para onde que eu vou? O que eu faço, né? Infelizmente acabou causando toda essa aflição, né? Número de mortes elevados, número de casos elevados, então ficou bem complicado. Aí, sem contar a questão política, né? Esse confronto de ideias, que na verdade não é nem de ideias,
é um confronto de raiva, né? Nós tivemos aquela conversa, né, no final do ano, lá na rádio, né? Assim, a gente está tendo muito essa questão de, assim, a gente não tem mais o respeito pela opinião contrária, é a imposição da opinião, né? Então, antes a gente falava assim, olha, eu não concordo com você, mas respeito sua opinião. Hoje não, hoje assim, ó, não concordo com você e você vai ter que concordar com a minha opinião. Então, e isso leva às vias de fato, né? As vias morais, enfim, realmente é uma situação muito desagradável e quem sofre com isso também é a democracia e a sociedade. Doutor Alfredo, eu acrescento uma perguntinha. Eu quero que o senhor dê continuidade, né? Enfim, esse conteúdo, né, que o Alberto apresentou. O senhor acha que no Brasil está coronavírus 1, Brasil 0 ou nem tanto? 7-1. Olha, eu acho o seguinte, que existem esses aspectos individuais que são importantes, né, mas a gente não pode se esquecer. Por exemplo, o André disse uma coisa muito importante, aí fez uma pergunta muito importante, e a Thalita também fez uma observação importante, né, o André falou sobre a valorização dos sistemas de saúde universais, né, que nós acabamos tendo a consciência disso, e a Thalita falou que o coronavírus se espalha no Brasil com o apoio do governo, né, estão corretos. E isso daí, na verdade, me faz, digamos assim, trazer para a gente conversar aqui, que é uma coisa muito importante, que é a seguinte. Nós estamos sob um regime de governo que é um regime desumano, né? Vamos ser muito claros e objetivos, vamos dizer isso, né? Essa coalizão que tomou o poder no Brasil é uma coalizão contra o povo, contra a Constituição, contra o Estado Democrático de Direito e, portanto, contra tudo aquilo que a Constituição trouxe, inclusive a consagração, depois do período ditatorial, a consagração da Constituição do direito à vida como fundamental, o direito à saúde como fundamental, a criação de um sistema único de saúde extremamente importante, que é copiado em vários lugares do mundo, invejado em vários lugares do mundo. Né? Apesar de todos os problemas brasileiros, nós temos isso. Né? Então, nós temos uma coalizão de governo que, logo de cara, quis e foi implementando um programa de destruição do Estado, destruição das políticas públicas no Brasil. E isso tudo não porque se tratava de uma simples política de governo, mas era uma política de governo contra a Constituição, porque a Constituição determina que essas políticas existam. Né? A Constituição é que diz, não é a função de um ou outro governante, a Constituição é que diz que tem que lutar para terminar com a pobreza, tem que haver a integração regional, tem que haver igualdade, é a Constituição que determina isso. E, portanto, aquele que exerce uma função pública, no judiciário, no executivo, no legislativo, tem que cumprir a Constituição e levar à frente essas políticas. Mas esse governo, essa coalizão que chegou ao poder, né, ela chegou ao poder imbuída do espírito de destruir isso. É aquilo que eu chamei, né, de regime anticonstitucional. Ela é uma coalizão, uma militância contra a Constituição. E isso gerou, não por loucura do governante, que muita gente fala, não, se trata de um louco, de um insano, não se trata nada disso. É exatamente a função dele com a concepção que essa coalizão de governo tem do povo brasileiro e do Brasil. Eu já disse, escrevi, o Sérgio e o Alberto tiveram a oportunidade de ler esse artigo, esse ensaio, que o bolsonarismo no Brasil, ele não é sinônimo de ditadura, despotismo ou tirania. O bolsonarismo, na verdade, ele é sinônimo, primeiro, de caudilismo, o velho caudilismo americano, né, em geral, mas que tomou maior feição nos países latino-americanos,
Mas ele é, na verdade, assim, na essência, e eu acho que essa é a minha contribuição até mais assim, incisiva nesse aspecto, o bolsonarismo é uma espécie de feitoria colonial, é uma espécie de neocolonialismo. Esse jeito com o qual ele se apresenta, de xingar as pessoas, de gritar, de ameaçar, buscar armas, violência, a carta branca que ele dá para a violência contra os povos indígenas, a carta branca que ele dá para a violência contra as populações de periferia, as populações negras, o povo negro do Brasil, né, a nossa grande maioria da população brasileira, a carta branca que ele dá e o desprezo que ele demonstrou com a vida humana, a vida do povo brasileiro, ao tentar mentir, e mentir várias vezes para o povo brasileiro sobre qual era a natureza da Covid, da doença, essa invenção que ele teve e os gastos que ele teve, inclusive no Estado, para essa tal da hidrocloroquina, que se demonstra absolutamente inútil para a cura da doença. Enfim, tudo isso que ele fez não é resultado de loucura, é uma ação assim, deliberada contra o povo, que é a ação do feitor. O feitor que cumpre ordens de alguém que determina que ele faça esse caminho de destruição. E esse que é o caráter do bolsonarismo. E aliado a outras aí ideologias que criaram essa coalizão, ele se encaminhou efetivamente para a destruição da vida. Quer dizer, foi isso que aconteceu. Essa insegurança do povo brasileiro é uma insegurança porque um governo mentiu, disse que não havia perigo algum, disse que não era para se cuidar, provocou, inclusive por meio das fake news, que hoje nós percebemos que ela está no cerne, o fake news está no cerne desse projeto de governo, né? Provocou essas passeatas ridículas dessas pessoas andando com as suas SUVs, dizendo que o povo tinha que voltar ao trabalho, quer dizer, arriscando, quando nós sabemos que dos números de mortos, o número é absurdo no Brasil, mas do número de mortos, a maioria é das periferias do Brasil, a maioria é de pessoas pobres, portanto, isso tudo foi deliberadamente contra o povo brasileiro, né? Então, isso tem que haver uma responsabilização séria, mas isso é deliberado, quer dizer, isso é uma política anti-humana, né? É a política da desumanidade. Isso é criticado no mundo inteiro. Então, hoje, por exemplo, eu conversei, o Sérgio está acompanhando, eu conversei, fiz uma conversa com um colega que é de Portugal, e sobre como aconteceu esse combate à Covid lá. E lá houve um consenso geral, não havia nenhum terraplanista lá dizendo que Covid não existia, que não era doença, que hidrocloroquina salvaria, e assim por diante. E qual foi o resultado? Hoje eles já estão voltando a uma vida controlada, claro, mas uma vida assim mais saudável, com os encontros, com as máscaras, tudo mais, mas estão voltando efetivamente à vida, ao cotidiano, e estão se adiantando, quer dizer, vão ter um prejuízo social menor, prejuízo econômico menor, prejuízo político menor, prejuízo moral menor, né? E o Brasil não, o Brasil está nas mãos de uma coalizão contra o povo, que é uma nova forma de colonialismo, né? E se aliando aí ao Império norte-americano, né, como serviçal desse império, em que a mesma ideologia, né, você veja que, por exemplo, na Inglaterra, o Reino Unido ia para o mesmo caminho, mas, por acaso, né, pela presença do acaso, o primeiro-ministro acabou adquirindo, foi contaminado pela doença, e aí mudou totalmente o rumo, né, que sentiu na pele o que vinha acontecendo. E até nos Estados Unidos, vamos ser claros, o Trump teve pessoas próximas a ele que foram contaminadas, e ele então mudou um pouco o rumo. Agora ele está voltando com aquela loucura, porque, enfim, é um ano eleitoral e ele precisa convencer os maníacos e os loucos que o seguem, né? E aqui no Brasil, o nosso presidente também tem os seus maníacos e loucos, né, para os quais ele presta contas, e presta contas contra a maioria da população brasileira, com esse prejuízo enorme que ele está trazendo.
Doutor Alfredo e doutor Roberto, nós já estamos a 1h02. O tempo voou, né? Voou completamente, assim. Eu gostaria de terminar, se vocês permitem, falando sobre 2 pontos. Pode ser? Claro. Temos tempo ainda de abordar rapidamente 2 questões? Com prazer. Eu acho que é muito importante. O primeiro é assim, sobre a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão, né, garantida aí pela nossa Constituição, que se não fosse ela, nós não estaríamos, por exemplo, aqui agora expressando nossas opiniões, né? Mas eu perguntaria, quais os limites da liberdade de expressão? Existe limite? Aí eu coloco um exemplo, tá? Outro dia eu li um artigo que eu não me lembro exatamente do título, mas era mais ou menos assim: quando que a liberdade de expressão vira bullying? Entendeu? É nesse sentido. E o outro ponto que eu quero que vocês comentem é sobre o recente caso, aliás, é sobre o racismo, e vamos tomar como base o recente caso nos Estados Unidos, tá bom? Primeiro, doutor Alfredo, sobre liberdade de expressão, e depois sobre o que aconteceu nos Estados Unidos. E nós vivemos aqui no Brasil também um racismo estrutural e camuflado. Bom, a resposta para a existência do racismo no Brasil, e o racismo estrutural e que foi camuflado durante muito tempo, é positivo. Quer dizer, realmente nós vivemos isso, né? Eu citei, não por acaso, de início, o Milton Santos, né, o professor de geografia, professor da Universidade de São Paulo, mas premiado, professor de várias universidades estrangeiras, né, que foi muito incisivo durante a sua vida em afirmar que o Brasil tinha racismo estrutural, né, ele que venceu, afrodescendente, venceu as barreiras, né, e chegou ao topo da carreira universitária de uma maneira maravilhosa. Você veja que hoje em dia não é mais aceitável isso, né? Você veja que no mundo inteiro a juventude, não apenas a juventude negra, mas a juventude se ergueu contra isso, né? O nome certo é justamente a sublevação, quer dizer, todos se ergueram, né? O levante da juventude para protestar, a juventude rebelde, essa coisa maravilhosa que tem a juventude, esse espírito. E foi às ruas para se manifestar, assim, vivamente contra essa violência que se faz contra a pobreza em geral, mas contra os afrodescendentes, né? Nesses países que foram colônias, continuam colônias, de certa forma, colônias culturais, e que tiveram a escravidão durante longa parte da sua história e não se livraram da cultura da escravidão, né? E continuam agredindo, portanto, tratando o pobre, o negro, e achando que são cidadãos de segunda categoria e exercendo uma violência contra eles. A mesma violência que existe nos Estados Unidos, a violência policial, que eu tenho certeza agora vai com esse movimento maravilhoso, né? Take a knee, né? Quer dizer, ajoelhe-se em respeito, né? Dizem os jovens, erguendo os braços em sinal de força, da força dos povos que são governados e são submetidos a esse tipo de violência. Mas isso tudo vai levar a uma reforma muito séria na segurança nos Estados Unidos, na concepção de segurança, nas polícias nos Estados Unidos, para alterar essa realidade, porque realmente é o momento do basta, né? A juventude, todos nós, o povo, dizemos basta a esse tipo de atitude. E aqui no Brasil nós estamos carecentes ainda, somos carentes dessa mudança, né? A gente ainda tem uma concepção de segurança que nós herdamos da ditadura, é uma permanência da ditadura, a segurança que está na Constituição é
a segurança do Estado e não a segurança da população, e nós ainda estamos vivendo esse tipo de militarização da segurança, que é errado. A Constituição mesmo comete um erro grave, né? O Constituinte não teve coragem de se desvencilhar da tradição ditatorial e colocou a polícia de segurança, a polícia militar dos estados como força de reserva das Forças Armadas, o que é um absurdo, porque segurança é segurança dos cidadãos e das cidadãs, segurança do povo, e não das instituições, não dos ricos, não apenas da minoria. Segurança é segurança de todos, né? A segurança é criar liames de confiança entre a população, e a polícia tem que preservar isso, e não atacar a população, criminalizar a população e assim por diante. Então, isso daí é extremamente sério, e nós precisamos dessa reforma o quanto antes aqui no Brasil, e precisamos de um movimento sério para isso. Já tentamos várias vezes, mas nós precisamos levar isso à frente. É preciso que isso cresça aqui no Brasil para que haja essa reforma da segurança e da concepção das polícias e da violência que elas cometem. E o outro aspecto da liberdade de imprensa, a liberdade de expressão é fundamental, eu falei, a isegoria, né, na democracia, e a liberdade de imprensa é transcendente, né, como liberdade de preservar o direito da crítica, né, de contestar aquilo que os poderosos dizem, né, os governantes dizem uma coisa, dizer que aquilo é mentira, né, como no nosso caso aqui específico. Aliás, a imprensa demorou muito, a grande imprensa demorou muito a criticar o Bolsonaro, né? Foi muito responsável pelo crescimento dessa candidatura absurda, né? Ela demorou e agora está fazendo essa crítica, porque ela percebeu que não se trata de uma questão político-partidária, e todos nós temos que saber disso. Se trata de lutar pela humanidade, se trata de lutar pela Constituição, pelo Estado Democrático de Direito, pelos direitos e deveres que existem na Constituição, e, portanto, nós todos somos cidadãos, o Estado pertence a nós, e a imprensa tem que trabalhar dessa forma. Limite para isso? Sim, existem limites. Existem aqueles limites tradicionais, que dizem respeito, por exemplo, ao fato de não poder haver o bullying, como você referiu, as ofensas sem razão nenhuma aos cidadãos e às cidadãs, né? Mas o limite mais, assim, gritante que hoje em dia nós estamos vivendo é o limite da mentira, né? Quer dizer, a imprensa tem uma relação fundamental com a verdade, né? Assim como, veja, nesse aspecto, ela supera, inclusive, a importância hoje em dia tão devotada aí das redes sociais. Uma deputada bolsonarista, né, eleita nessa onda da insanidade, digamos assim, bolsonarista, que veio a dizer ao presidente da Câmara que ela tinha muito mais likes no Facebook que ele, que ela tinha muito mais curtidas do que ele, e, portanto, ela era mais legítima. Isso é absurdo, porque like em Facebook, curtidas nas redes sociais, tudo isso daí não vale voto. Voto é que é efetivamente importante. Quer dizer, a participação popular é política. Não é das redes sociais, porque as redes sociais não são espaço público. As redes sociais, elas são espaço privado. Você recebe quem quer no seu círculo e assim por diante. E você, em geral, como acontece com essas pessoas que estão aí proclamando o império das redes sociais, você tem exclusões, né? Quer dizer, é uma rede exclusiva e não inclusiva, não é o espaço público social, né? E essas fake news que são criadas nessas redes sociais, para essas redes sociais, elas são destrutivas do espaço público, destrutivas da segurança, dos liames que existem entre as pessoas, né? Eu falei, inclusive, escrevi que uma coisa, por exemplo, que antigamente existia, eram as fofocas, né? Havia fofocas, então a pessoa vinha e falava mal da outra. Mas, sempre na fofoca, como era uma relação pessoal, existia essa advertência. Olha, isso que eu estou falando, eu não sei se é verdade. Todo mundo está dizendo e eu estou reproduzindo o que as pessoas estão dizendo. Então, ainda era possível que as pessoas se defendessem. Agora, do
da mentira, da fake news, ninguém consegue se defender, porque essa mentira não vem com essa advertência, ela vem dizendo assim, não, isso daqui é a verdade, eu estou contando a verdade, que é uma grande mentira, destruidora da população, né, ou essa coisa de a terra é plana, fulano fez isso, mas o fulano não fez, fulano disse isso, não falou, e assim por diante, e no começo a gente dava risada, né, até... muita gente colocava, por exemplo, uma vez eu até coloquei a imagem de Santo Agostinho no Facebook, dizendo assim, fazendo uma citação de Marx, né, de brincadeira, enfim, obviamente o Santo Agostinho não conhecer o Marx, então eu fiz essa brincadeira. A gente dava risada, hoje não pode mais dar risada porque é uma coisa muito séria, ela está sendo usada como elemento de destruição da política e de dominação. Então, agora, ainda bem, existe um inquérito sério, pegou muita gente aí, você vê como agora esse espírito aí foi abafado, né? E então, portanto, os limites estão basicamente esses daí, né? Mas depois, eu não quero que todo mundo fique pessimista, hein, Sérgio? Por favor, hein? Não vamos terminar com todo mundo chorando aqui, né? Temos que dizer alguma coisa. Não, eu quero terminar com uma mensagem otimista. Eu sou otimista, pelo amor de Deus, as pessoas que me conhecem sabem que se tem uma coisa que eu tenho em abundância, é esperança, viu? Daqui a pouco eu volto para falar tchau para o senhor, tá bom, doutor Alfredo? E eu quero que o senhor responda a pergunta da Thalita, se o senhor toca piano, porque está parecendo piano aí no canto, tá? Tá, eu adoro piano e toco piano, mas adoro música. Eu ia até responder assim, agradeço a pergunta. Adoro. Ela também toca piano, e essa semana ela fez um post no Instagram dela tocando e cantando uma música super legal. Eu quero ver. Aí eu já desafiei ela de cantar e tocar uma música da Thier, lá, à noite, que eu adoro essa música, mas ela está me enrolando. Viu? Alberto, terminando então, rapidamente, liberdade de expressão. Qual que é o limite e se você acha que existe racismo no Brasil? Bem, Sérgio, a liberdade de expressão está garantida na Constituição, né? Então, mas assim, é uma grande conquista depois de um período de ditadura, né? A Constituição de 88 veio e preservou, né, essa garantia. Só que assim, ela tem os devidos limites, né? Você não pode confundir liberdade com libertinagem, né? Você não pode falar qualquer coisa, né? Qualquer coisa, digo assim, você tem o direito de expressar sua opinião, mas você não pode, seu direito de expressão não pode ofender ou prejudicar o direito de outra pessoa, né? É diferente, por exemplo, eu falar assim, eu tenho uma opinião contra o Sérgio, vamos supor, né? Não gosto dele, ele tem umas opiniões diferentes, tal, ok, minha opinião sobre você. É diferente de eu ouvir e te agredir verbalmente, moralmente, né, com palavras de baixo calão, né? Isso daí não é liberdade de expressão, isso já é ofensa, já é lesão, né? Então, infelizmente, agora com essas fake news, como o Alfredo falou, né, isso está mais intenso. Então, as pessoas não medem as palavras. Eu vejo as notícias, né, fulano falou mal de ciclano, né? Tem aquele cidadão lá que fica lá nos Estados Unidos, que falam que é o tal do guru aí do presidente, né? Se ele se auto-intitula um filósofo, ele fala coisas grosseiras, grotescas, né, insanas. Como é que uma pessoa considerada culta usa esses termos, essa linguagem, né, pratica essas ofensas? Então, isso é inconcebível para a liberdade de expressão. As fake news, elas estão disseminando, né, obviamente, mentiras, né, e ofensas. Eu costumo aqui em São Paulo acompanhar uma rádio, né, e eles criaram um quadro chamado Fato ou Fake, ou seja, eles procuram
assim, é tanta mentira, mas tem que explicar, não, isso aqui que saiu aqui na imprensa, isso aqui é falso, né, ou um vídeo, o que me vem na cabeça agora, né, eu vi um vídeo uma vez de um cidadão, ele caminhando lá ali na Praça Charles Miller, né, próximo ao estádio do Pacaembu, onde já estava montado o hospital de campanha, né, ele falou assim, olha, tá aqui, ó, tá vazio, não tem ninguém aqui para ocupar esse hospital, mas, assim, ele estava desinformado, né, porque ali só entra as pessoas que já passaram ou num posto de saúde, né, ou numa unidade básica de saúde, ou num outro hospital, e são encaminhadas para lá. Se você chegar lá e bater na porta, você não vai entrar. Então, assim, e isso aos milhares de notícias falsas, informações falsas, né? Então, as pessoas, fora a disseminação, que é muito rápida, através de WhatsApp, eu recebo muitas coisas pelo celular que eu falo assim, não, é inconcebível como o ser humano consegue chegar nesse nível, né? E daí você não só confunde as pessoas, é tão grosseira a notícia, né? A informação, a falsa informação é tão grosseira, você bate o olho e já vê, não, isso aqui é um absurdo, né? Só que tem pessoas que acreditam, né? Seja por falta de experiência ou por falta de cultura, vai olhar aquilo lá e vai considerar como verdade e vai disseminar, passando para outras pessoas, comentando com outras pessoas. Então, é muito complicado. A gente está numa margem, assim, uma zona de penumbra de separar a liberdade de expressão, a liberdade de informação com as mentiras e com as agressões, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? A própria imprensa fala, cheque a fonte, olhe de onde vem, quem foi que disse, se tem embasamento fático, embasamento científico, né? Para realmente acreditar se só aquilo lá é correto ou está errado. E a respeito do racismo, infelizmente, a gente sofre assim na nossa cultura histórica, né? Infelizmente, embora a escravidão tenha formalmente terminado em 1888, já são aí mais de quase 150 anos, né? Mas a gente sofre ainda os reflexos dessa cultura, né? Veja você que, por exemplo, os Estados Unidos, né, extinguiu a escravidão em 1863, 64, salvo a minha memória, né, nos anos 60 do século XIX. Mas até hoje eles sofrem isso. Você vê, na década de 50, 60, haviam leis dos estados americanos, né, que determinavam que, por exemplo, dentro do ônibus, as pessoas de pele clara só podem sentar na frente e as de pele morena tinham que se sentar no fundo. Então, isso na década de 50, 60, então, é uma coisa, assim, relativamente recente, sendo que foi, como eu falei, por volta de 1800, aí o Alfredo me corrija, né, que ele é historiador, por volta de 1863, 1864, que se extinguiu a escravidão nos Estados Unidos. Eles sofrem esse reflexo até hoje. Aqui é a mesma coisa, porque a extinção formal da escravidão ocorreu em 1888, mas até hoje você vê isso acontecendo, né? Por exemplo, na década de 50, você vê, ou mesmo antes, você pega para fotos antigas de times de futebol, né? Eu gosto dessa parte, dessa história do futebol. Você vê o time, todas as pessoas de pele clara. Você não via um negro na década de 10, na década de 20, né, do século passado, né, século 20. Daí me vem na memória agora, por exemplo, na década de 50,
O Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, foi o primeiro clube a aceitar negros no time, né, no time de futebol. Então, foi uma quebra de paradigma lá, naquele momento. E não faz tanto tempo assim. Na década de 50, né? Mais de... Perdão. Quase, salvo engano, aí, quase 60 anos após o fim da escravidão, ainda tinha esse reflexo, né? Dentro do futebol, por exemplo. Hoje, então, isso é mais do que evidente. Diminuiu, hoje nós temos aí a comunidade afrodescendente, ela está mais atuante na defesa dos seus direitos, né? Você está vendo que está tendo mais reconhecimento dos direitos desse segmento da sociedade, né? Isso é importante. Não é o suficiente ainda, mas é importante, né? É um começo, mas ainda assim temos muitos resquícios de racismo, né? Então, mesmo com povos indígenas, né? Aquela fala infeliz do ex-ministro da Educação, odeio o termo povo indígena, mas nossa sociedade é feita disso. Nós temos pessoas afrodescendentes, temos indígenas, temos descendentes de europeus, né? Então, é uma miscigenação. Você falar que odeia um termo, uma denominação, quando diz respeito à identidade de um povo, de uma cultura, é muito complicado. A gente está muito longe ainda. Mas isso não é só aqui no Brasil, é também no mundo inteiro. Oi, Alberto. Pode completar. Já. Não, eu encerrei. Ok. Já encerrei. Desculpe. Eu achei que tinha dado um break aí por problemas técnicos. Não, já passamos muito da hora. Queridos, mas não, imagina. Como nós estamos na nossa casa, então nós não temos esse problema de tempo, né? Mas claro que precisamos nos policiar, porque conversar com vocês é sempre muito, muito bom, muito produtivo. É uma viagem. E eu quero terminar, doutor Alfredo e doutor Alberto, para provar para vocês que eu sou otimista e que eu tenho esperança. Eu quero contar rapidamente aqui para vocês, não sei se vocês conhecem a teoria do 100º macaco, que a minha amiga Miriam, né, lá de Paraty, me apresentou, que é o seguinte, né, ela colocou aí que está sendo comprovado. Mas a teoria do 100º macaco fala sobre uma mudança no comportamento de uma espécie. Ela irá ocorrer quando o número exato necessário é alcançado. Então, quando isso acontecer, o comportamento e os hábitos de toda a espécie será alterado. E por que a teoria do 100º macaco, né? Foi realizado um estudo por cientistas em 2 ilhas tropicais do Japão, que tinha o objetivo de analisar a colônia de macacos de mesma espécie, mas sem qualquer contato perceptível entre si. Aí, depois de várias tentativas e erros, o macaco descobre uma maneira inovadora de quebrar coco, que lhe permite aproveitar melhor a água e a polpa do fruto. Ninguém jamais havia quebrado cocos dessa forma. Por imitação, o procedimento rapidamente se replicou entre os seus companheiros, e logo uma população de 99 macacos domina o novo jeito de quebrar coco. Quando o 100º animal da ilha A aprende a técnica recém-descoberta, os macacos da ilha B começaram espontaneamente a quebrar cocos da mesma maneira. Olha que interessante. Então, a promessa da teoria do 100º macaco diz que, quando o número crítico de pessoas mudar o seu comportamento ou a sua atitude, a cultura como um todo, ela mudará. Por que eu contei essa historinha? Porque vamos terminar com essa reflexão.
Se eu, você, né, o nosso vizinho, o outro, nosso amigo, nosso parente, enfim, vamos começar do nosso metro quadrado. Se a gente mudar nosso comportamento, a gente acaba contagiando, né, as outras pessoas. E vamos tomar, então, essa teoria como inspiração e vamos acreditar, né, que o mundo será melhor, então, no pós-pandemia. Meu querido Sérgio, foi um prazer enorme estar com você de novo, tá? Eu espero que logo, logo nós nos reencontremos aí pessoalmente, né? Mas esse contato foi maravilhoso, gosto muito de estar aqui com você e com essas pessoas que acompanham o seu trabalho, a sua vida, são pessoas muito carinhosas, deu para ver aí pelos comentários, então nós estamos aqui num círculo maravilhoso que vai produzir muitas coisas boas no mundo. Obrigado, viu? E obrigado também, Alberto, foi um prazer de novo estar com você, hein? Maravilhoso. E antes de passar para o Alberto, realmente, eu acho que todas as pessoas que passaram por aqui hoje estão dispostas a mudar algum comportamento, né? Então, vamos repetir aí o que os macacos fizeram. Quem sabe, né, Alberto? Obrigado, querido. Obrigado, Alberto. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Alfredo. É bom rever vocês de novo. Pessoas maravilhosas. Como eu já falei, Sérgio, você é um entusiasta da vida, uma pessoa que é exemplo para todo mundo. Alfredo também um amigo querido, extremamente sensível, humano, né? Seu exemplo também tem que ser seguido. Agradeço aí a todos, né, que nos seguiram, nos acompanharam, deram suas opiniões, seus pitacos. É muito bom, né, a gente vê aí opiniões diferentes, né? E queria mandar um abraço para o pessoal de Amparo, que eu sou amparense, né? E queria mandar um beijo bem grande para minha esposa Fabiana, para os meus filhos Guilherme e Lorenzo. E vou mandar um beijo bem grande para todos os amigos de Amparo, familiares, da pessoa da minha mãe, Antônia. E obrigado pela oportunidade, viu, gente? Muito obrigado, gente. A todas as pessoas que participaram aqui do nosso encontro. Meu abraço aqui ao Luiz Delfino Cardia, que foi quem estreou as minhas lives aqui. A primeira live foi feita com ele, um produtor cultural do Brooklyn, e é promotor de eventos, curador cultural da Associação de Moradores e Empreendedores do Brooklyn, aí de São Paulo. Luiz Delfino Cardia, o meu abraço. Obrigado, gente. Valeu. 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 Obrigado, gente. Fiquem com Deus.